Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Antônio José e estaremos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu lhe convido a fazer parte deste momento, deste conclave e deste momento importantíssimo de ensino e de instrução da Palavra de Deus. Diretamente do estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santarém, pastoreada pelo pastor Washington Gomes, vamos a uma pré-aula esplêndida e extraordinária, que tem como tema os pães da proposição. Meu amigo, minha amiga, você será muito abençoado. Aproveito até para lhe convidar a compartilhar na sua igreja, a se inscrever no nosso canal e a fazer parte desse conclave espiritual. Esse conclave de ensino, de partir de pão, de comunhão da palavra de Deus. O que diz a Bíblia Sagrada acerca do pão, iremos aprender hoje, iremos estudar hoje e vamos começar pelo texto base, o texto da palavra de Deus, que diz assim, o texto de ouro, ele diz, na verdade vos digo, que aquele que crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. João, capítulo de número 6, versículo 47 e 48. A nossa verdade prática diz: a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. E também esta lição, ela traz didaticamente alguns objetivos gerais, mas o objetivo pai, o objetivo mestre desta aula diz assim: compreender que a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. E também este objetivo, ele é subdividido em 3 pontos importantes. O primeiro, mostrar o significado dos pães da proposição. O segundo, reconhecer a palavra de Deus como pão da vida. E o terceiro, conscientizar de que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Meu amigo, minha amiga, o que vale ressaltar é que estes pães da proposição, ou chamado os pães que ficavam na presença do Senhor, ali naquela planta do tabernáculo, o que vale ressaltar é que estes pães, eles tinham uma simbologia importantíssima para aprendermos nesta hora. E o que vale ressaltar, quando a Bíblia fala de pão, ela está se referindo a algo que sacia, algo que provém, algo que dá providência. Quando a Bíblia fala de pão, ela fala de saciedade, de provimento, e ela fala da provisão. E mostra também um Deus que cuida do seu povo, que providencia o que falta para o seu povo. Isso é importante. Ali, nos pães da presença do Senhor, estava ali numa base, em cima de uma mesa, que ela tinha como uma simbologia importantíssima. Inclusive, o que vale ressaltar é que esses pães da proposição, ou os pães da presença, quer dizer, eram 6 pães que ficavam um do lado do outro, em 2 fileiras. Os 6 de um lado, 6 de outro. Essa quantidade dava o número de 12. O 12 representava os 12 que faziam parte da família de Israel. As 12
tribos de Israel. O que vale ressaltar também é que esses 12 também poderiam ser chamados futuramente de uma forma simbólica como os 12 apóstolos de Jesus Cristo. O que vale ressaltar também é que esses pães ficavam na presença do Senhor, ou seja, eles tinham que ser trocados todos os sábados. Esses pães, eles tinham que ser renovados e apresentados novos pães. Isso quer dizer que a palavra de Deus, ela se renova a cada momento, a cada dia, a cada época, a cada situação. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Um outro fator também, para você ter uma compreensão melhor, é que esses pães, os pães apontavam para Cristo. Só Ele pode saciar a sede da nossa alma e a fome do nosso espírito. Só Ele pode saciar. E também o que vale ressaltar é que esses pães ali representavam, na verdade, a vida e o ministério do Senhor Jesus, quando ele chegou a falar dizendo que ele era o pão vivo que desceu do céu. O que a palavra de Deus, ela nos dá enfaticamente, historicamente, e também citações bíblicas nos mostram, é que nenhum profeta, mestre, escriba, rei ou sacerdote teve tanta influência quanto o Rabino Jesus. Ali nas regiões onde nascera, nas localidades por onde passara, e ele sempre teve um diferencial. Ele tinha a palavra de Deus na sua boca e no seu coração. Importante também que ele, quando ele abria a boca, ele falava como o ungido, falava como o Messias, ele falava como o enviado do Pai, o enviado de Deus. Também, o que vale ressaltar é que estes pães, eles ficavam sobre uma mesa, e esta mesa era uma mesa de acácia, a madeira. Esta madeira, ela tinha, na verdade, uma simbologia aos nossos dias hoje. Por exemplo, esta madeira, ela era uma espécie de antifungos. Ela tinha proteções próprias da sua própria essência. Assim é a pessoa quando é revestida da palavra. Ela tem uma proteção contra todos os dardos inflamados do malignos. Então, o que vale ressaltar também que nesta mesa existiam os pães, mas e sobre estes pães, sobre esta mesa, ela era coberta, ela era revestida de ouro. O ouro representava e representa a nobreza, representa, na verdade, o poder, a força. O ouro representa a grandeza dos reinos. E ali, o que vale ressaltar é que a palavra de Deus, ela é algo nobre, algo completamente diferente do dia a dia. É por isso que é muito fácil ouvir um filósofo, é muito fácil ouvir um sociólogo, é muito fácil ouvir um psiquiatra, um psicólogo, mas quando você ouve a palavra de Deus lida, falada, explicada e ensinada, e se ela é sobrecarregada de unção, de graça e de conhecimento, existe um diferencial, um impacto, existe um resultado, porque onde a palavra de Deus chega, ela faz um divisor na vida do homem, o que ele era antes e o que ele será depois.
Essa é a palavra de Deus. É por isso que os pães da proposição, eles ficavam ali na presença do Eterno, na presença do Senhor, para dar um recado às gerações vindouras, aos nossos dias, aos dias de hoje, é que onde tem a palavra de Deus renovada diariamente, que o sacerdote tenha preocupação sempre de renovar, sempre de cuidar, sempre de aplicar, sempre de ensinar, com todo temor e tremor, a palavra de Deus, existe ali um grande resultado quando ela é falada, ensinada, inclusive se ela for ungida, poderosa e se ela for pregada com unção, com graça e com autoridade. Precisamos entender isso. Agora, o que vale ressaltar também é que no segundo tópico fala a palavra de Deus, o pão da vida. A palavra de Deus, o pão da vida. A Bíblia Sagrada, ela dá uma ênfase aqui, melhor falando, sobre a palavra de Deus, o pão da vida. Ela traz algo interessante e importante para a gente entender. Eu vou precisar ler o que está escrito, por exemplo, no que diz os escritos sagrados em Êxodo, capítulo de número 16, versículo 31 e 32, diz assim: e chamou a casa de Israel maná, e era como semente de coentro, branco, e o seu sabor como bolos de mel. Êxodo, versículo 32, capítulo 16, diz: e disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gome deles e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. O que Deus queria falar ao seu povo era que ele estava suprindo as suas necessidades. É por isso que no segundo tópico fala de 3 pontos importantes. A palavra de Deus é vida. Fala também, a palavra de Deus é o nosso sustento diário. E também fala, a palavra de Deus é o nosso sustento específico. O que isso quer dizer? O que Deus queria falar àquele povo? O que Deus queria dar de recado àquele povo? É que eles estavam acostumados com a comida do Egito. Eles estavam habituados ali. E eles tinham atravessado o Mar Vermelho. E eles estavam, na verdade, passando por tamanhas dificuldades, e Deus estava provando o seu povo. E quando Deus prova, ele aprova. Quando Deus fecha uma porta, ele abre outra. Quando Deus, na verdade, cria uma situação, não se atribule. Deus dá sempre uma porta de escape. E, de repente, quando o povo pensou que ia morrer de fome no deserto, Deus mandou maná ao povo. Deus providenciou. Isso revela que Deus é o Deus de providência. Isso revela que Deus é o Deus de resposta. E aqui, Deus sempre dá, na verdade, o suprimento da necessidade do seu povo no deserto. Deus, ele sempre cuida do seu povo. Deus, ele sempre está ali para suprir as necessidades do seu povo. E o que vale ressaltar também é que na presença de Deus, quem serve a Deus não passa por necessidades. O que eu quero dizer é isso. Primeiro, não me interprete mal, vou te explicar. Quando uma pessoa, ela está dizendo que ela está sendo fiel a Deus, buscando a Deus, e está passando fome, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia mesmo diz assim, eu
eu fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi nenhum justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, Deus, ele cuida de você. Deus, ele supre a sua necessidade. E o que vale ressaltar também é o que a palavra de Deus, ela nos dá uma mensagem muito importante neste segundo tópico aqui, que fala sobre essa questão de o pão da vida, o Deus que provê, o Deus que providencia. Sabe por quê? Hoje, na atual conjuntura, o que nós precisamos de verdade é de uma palavra rema de revelação. É uma palavra de transformação. É uma palavra de mudança. Por quê, queridos? Porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela tem duas linguagens, na verdade. Ou é uma mensagem logos, ou é uma mensagem rema. Na verdade, o que logos é a palavra escrita, é o preto no branco. Mas o que nós estamos precisando, o que a igreja está precisando, é de uma mensagem rema, é uma mensagem de revelação do Espírito Santo, é uma mensagem que mude vidas, que mude o coração, que mude o entendimento das pessoas. É isso que Deus, na verdade, quer fazer no coração e na vida da igreja. Mas para isso, o sacerdote precisa ter a preocupação de todos os dias estar se preparando para sempre trazer uma mensagem de mudança e de transformação. Eis aí o grande desafio, que a maior mudança que pode existir no coração da mente do homem, ela começa aqui. A mentalidade, a forma como ele pensa. A forma como ele pensa vai refletir da forma como ele vai agir. E a forma como ele vai agir reflete, na verdade, nas consequências que ele vai ter que assumir. É por isso que o que nós precisamos, na verdade, é uma mudança de entendimento, mudança de mentalidade, porque isso é que transforma a vida de alguém. É por isso que o sacerdote, e todos nós somos sacerdotes, todos nós temos que abraçar essa responsabilidade de mudança, de transformação, porque isso pode muito bem fazer uma grande diferença em nossas vidas. E aqui eu te convido, a gente partir aqui para o nosso terceiro tópico, que diz: Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. E aqui diz em 3 subtópicos que fala: primeiro, Jesus, o pão da vida. Segundo, Jesus, o pão de nossa comunhão. E terceiro, dai-lhes voz de comer. Queridos, Jesus, representando a revelação do Pai, ele estava ali em João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1, diz a seguinte forma, que e vamos para o terceiro tópico da nossa lição. E o terceiro tópico da nossa lição, ele diz: Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. E aqui diz em 3 subtópicos diferentes: Jesus, o pão da vida, Jesus, o pão de nossa comunhão com o Pai, e dai-lhes voz de comer. O que vale ressaltar, a palavra de Deus, ela é incisiva quando ela diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
ali estava a revelação do Pai, mostrando o seu Filho à humanidade. O mundo estava em trevas, o mundo estava com uma fome caótica espiritual. Todas as alternativas de solução já tinham sido introduzidas e lançadas ao homem. As dispensações que Deus usou para poder de tempo em tempo salvar o homem do erro e do pecado, já tinha sido utilizada. E ali, o próprio Deus, cumprindo-se João capítulo 3, versículo 16, que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele envia o seu próprio Filho ali. E o seu próprio Filho, ele é completamente enviado, e ele, aos 30 anos de idade, completa o seu ministério e sai ali, na força do Espírito Santo, depois de ter recebido o endossamento do batismo com Espírito. E ele ali recebe o comando para exercer a sua função extraordinária e ministerial. E o que vale ressaltar, o pão vivo foi colocado ali na mesa dos homens. Mas a Bíblia diz que os homens amaram muito mais as coisas passageiras, as coisas da vida, as coisas dos homens, do que o próprio Deus. E eles o crucificaram. Eles o entregaram, na verdade, não deram a devida atenção e não abraçaram a mensagem do Evangelho, a mensagem do seu enviado. E pagaram um preço muito alto. Assim é quando alguém rejeita o pão da vida. A Bíblia diz assim: eis que haverá dias em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, e sede e não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Meu amigo, minha amiga, você que aqui está me ouvindo, hoje nós podemos dizer que somos boca de Deus, que somos, na verdade, o veículo de Deus aqui na terra. Deus nos deu a sua palavra, que representa o seu pão. Deus nos deu a sua palavra, que representa o alimento que sacia a alma do mundo perdido e destituído da glória de Deus. Então, o que eu posso te dizer? Aproveite esse momento, use este momento, use de qualquer forma que você for usar, mas o importante é que você use esta mensagem, use a sua vida, use a sua Bíblia, use o seu tempo, faça com que você venha ser um excelente expositor da palavra, distribuindo o pão, distribuindo, na verdade, possibilidades e alternativas para que o mundo venha estar se desviando a cada dia das trevas e venha encontrar o caminho da luz, o caminho do amor, da paz e da esperança. O que eu poderia lhe dizer é o que eu posso ler aqui na conclusão. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote e seus filhos tinham direito de comer dos pães da proposição. A única exceção foi Davi e seus homens. Mas através de Cristo, porém, temos acesso não somente aos pães da proposição, como também ao lugar mais santo do tabernáculo. E todas as vezes que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, lembramos-nos de que Jesus é a presença eterna do Pai entre nós. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 24. Ele é o pão da vida. Hoje, o que vale ressaltar é que você tem um tempo. Deus lhe deu, na verdade, 3 etapas do tempo de 24 horas. 8 horas para trabalhar, 8 horas para se programar e 8 horas para dormir. Tire um tempo, tire um momento, tire uma oportunidade para semear, para colocar pão para este mundo, pão na mesa deste mundo, que eles estão famintos, perdidos e destituídos
da glória de Deus. Aqui eu deixo um grande abraço para você. Aqui eu te convido a fazer uma reflexão sobre esta palavra. Aqui eu lhe pergunto, não sei como é que você está, como é que está a sua vida, como é que está seu sentimento, seu coração, sua mente, sua família, mas uma coisa eu lhe garanto: se você buscar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, sua vida nunca mais será a mesma. Um forte abraço e Deus te abençoe e te guarde.